Tem aqui as coisas. Só um minutinho. Abrir só o vídeo do Beleza. Tá escutando ele? Também. Acho que é melhor dar uma pausa na gravação, tá? Tá, beleza. Aí você corta o vídeo. Mas consegue já visualizar a tela? Já consegue visualizar as telas já? Pronto. Quem é esse Gabriel? Gabriel de Queiroz? Opa, boa Não conheço. Boa, irmão. noite, Gabriel Batista. E aí, mano? Tranquilo? Boa, boa. Pronto, ó, tem mais um cobaia aí. Chegou mais um. Beleza, dá pra gente começar. Eu vou. Passei uns tutoriais. Passei uns tutoriais sobre a instalação do Git, que já está aqui instalado, mas vou abrir aqui a máquina virtual para a gente mexer um pouco mais aqui no Linux. Né? Beleza. Enquanto está iniciando aqui, a gente só precisa, fique claro, né? Que o Git, para a gente, ele é uma ferramenta diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, o GitHub, ele não é o Git em si. O GitHub ele é uma plataforma, todo mundo conhece, né? Uma plataforma web que utiliza o Git e oferece alguns recursos visuais, alguns recursos de manipulação de repositório. Tudo isso é uma plataforma web. Só que o Git ele não depende desse tipo de plataforma, tanto que a gente utiliza. Tem o Bitbucket, tem outras plataformas de servidores Git, Wizard, Reapers, são outros tipos de servidores, de repositórios que utilizam o Git. A gente vai falar usar um pouquinho deles hoje. Só que vamos começar na prática, utilizando a ferramenta Git mesmo, com um repositório apenas local, e depois a gente interage aí com a galera e puxando de um repositório remoto também. Instalação desse. Deixa eu ver se já foi. Beleza, já foi. Tá. Eu já tenho instalado aqui no meu Linux o Git, mas a instalação dele é simples. Pela documentação que a gente consegue Aumenta, ter informações sobre aumenta um isso. pouco a fonte Tá, pra gravação, Atila. pronto.
Valeu. Dá para ver? Dá pra ver, tá massa. Beleza. Então, a documentação ela será sempre o seu guia em qualquer fonte de trabalho, qualquer área de trabalho que você for atuar, qualquer ferramenta, documentação ela sempre é importante. E essas documentações elas sempre estão disponíveis para a gente consultar. Então, instalação, seja a configuração, seja a utilização de comandos, tudo isso fica disponível para a gente nas documentações oficiais das plataformas. Então, sempre procure documentações para ler antes de procurar algum vídeo no YouTube ou qualquer conteúdo. Então, na aula de hoje, continuação da aula passada, a gente vai agora para a prática. E eu estou aqui no meu Ubuntu, por exemplo, eu quero instalar o Git, né? Eu posso estar utilizando o apt install e basicamente eu já tenho instalado aqui o Git. E se eu listar aqui, por exemplo, o Git --help, eu já posso ver alguns comandos aqui que o Git funcionou. Então, eu vou criar uma pasta para a gente aqui, certo? mkd repository. Esse será o nosso repositório. E eu quero iniciar um repositório local aqui no Git. O comando para iniciar um repositório local, ele é o git init. Esse git init, o que é que ele vai fazer para a gente? Como eu expliquei na aula anterior, existe uma pasta .git que fica todas as pastas de objetos, referências e configurações do Git, no qual a gente já abordou o que é cada coisa aqui dentro. Desde objetos, referências, o que são esses arquivos de cabeçalho, que são brands. Então, hoje a gente vai para a prática. Não vou estar manuseando mais nenhum tipo de arquivo aqui dentro do Git. Só precisamos entender que o repositório que está aqui na minha máquina, quando eu inicio esse repositório, eu estou criando esse arquivo .git na pasta em si. Se eu fizer aqui no Windows a mesma coisa, eu vou criar aqui também, aqui no Windows, para quem utiliza, quando você instala uma aplicação Git, ele instala esse carinha aqui. É um executável, você dá next, baixa lá na documentação oficial, ele instala esse cara. Esse cara, ele simula um terminal aqui para a gente estar fazendo a manipulação dos comandos, mas também no próprio CMD, a depender de como for a instalação, ele também vai funcionar. Eu gosto de utilizar esse terminal no Windows, minha ferramenta de trabalho é o Windows, não é Linux, porque ele é bem colorido, deixa as informações bacanas para a gente aqui. Então, da mesma forma que eu fiz no Ubuntu, vou iniciar um repositório aqui e percebam que ele já inicia com algo chamado master. Master, ele é a minha branch principal, a minha primeira branch que foi criada automaticamente no meu repositório. O que é comum fazer é a gente renomear essa branch master para branch main. É uma renomeação. Essa nomenclatura é nada mais que uma convenção, não muda muita coisa, mas as pessoas que já estão no mercado hoje costumam utilizar o main, que era o que o Git criava por padrão antigamente. Hoje ele nomeia como master, né? Mas por convenção a gente pode renomear com o comando git branch e E ele vai estar na renomeando para a gente. verdade, curta correção aqui, Atila, é o contrário. Pode falar. Historicamente, o Git usava o master. A mudança para o main, na verdade, é bem recente, porque eles queriam parar de usar nomenclatura relacionada à escravatura, porque se existe um mestre, a implicação é que existe um criado, entendeu? Então eles queriam parar de usar essa Entendi. nomenclatura e começaram a usar main. Entendi. Bacana, obrigado, William, pela correção. Fica aí a informação. Mas é basicamente uma convenção. Hoje, a gente sempre está fazendo essa renomeação. Costumo bastante utilizar só esses nomes, branch main, não costumo muito esses nomes aqui. Então, esse git branch, esse comando git branch, ele vai servir para fazer execuções que envolvam a ferramenta não, a
funcionalidade de branch. A gente vai abordar algumas coisas. Então, a gente começa aqui renomeando nosso master também. E eu já tenho aqui, eu posso dar um git status para verificar. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a manipular aqui nessa minha pasta alguns arquivos. Então, eu vou abrir com o meu VS Code essa pasta e vou criar aqui alguns conteúdos. Então, pode ser, por exemplo, um arquivo de configuração, vamos supor. Um arquivo env, lá, variables.env. Então, é só um exemplo. Eu vou criar aqui. Repositório é igual a aula de Git sobre workshop. Então, nesse momento, eu comecei a... Foi. Nesse momento, eu comecei a manipular arquivos no meu repositório. Eu vou criar um outro, por exemplo, main.py, import, Flask, lá. Ou posso dar um print. Olá, mundo. Beleza? É o meu arquivo dentro dessa pasta. Então, aqui eu tenho dois arquivos, só que esses arquivos, eles estão locais, não estão necessariamente publicados no nosso repositório. O que é que eu posso estar verificando aqui? O git status, novamente, ele vai me indicar agora que existem dois arquivos que não foram preparados para commitar. E como a gente viu na aula passada, um commit nada mais que é uma criação de um objeto, pode ser de tipo Árvore, Blob ou commit, para poder estar montando a construção do nosso arquivo. Beleza? E aqui em Git status, ele está me indicando que existe dois arquivos que não foram publicados, não foram commitados. Como é que eu faço para publicar esses arquivos? A primeira situação que eu vou fazer é preparar esses arquivos. O que é preparar? Imagine uma área de preparo. Eu tenho os arquivos no meu repositório local e eu vou agora pedir para o Git preparar esse arquivo, primeiramente, para depois eu comitar ele. Depois eu salvar no repositório que eu tenho. Esse comando de preparar, então, a gente já viu aqui. Eu vou anotando para a gente. O git init, para iniciar o repositório. Git init. O git branch -m main para poder renomear nosso repositório. O git status ele listou para a gente os arquivos que tem ou não no nosso repositório, que não foram preparados ou que estão em preparação. E agora a gente vai ver um outro, que é o git add. O que é que ele vai fazer para a gente? Vai pegar todos esses arquivos que não estão preparados. Eu posso ou diretamente colocar o nome do arquivo, git add main.py, e listar novamente git status. Ele vai estar aqui em verdinho, ele está na área de stage, assim como eu posso adicionar todos os arquivos que não foram preparados utilizando o ponto. E essa estrutura aqui nada mais é que estou chamando o utilitário git, passando um argumento, que é o add, e o endereço de armazenamento do arquivo que eu estou, o local de armazenamento do arquivo que eu estou preparando. Então, se eu usar o ponto, quer dizer que todos os arquivos no diretório local, que é o diretório ponto barra, no diretório atual, que é o ponto barra, ele vai estar preparando para a gente. E, novamente, eu volto a listar o git status. O que é que aconteceu aqui? Porque pode se criar uma confusão nessa parte. O git add ele é diferente de um commit. Lembra que a gente viu na aula passada que existe uma estruturação. Eu crio um arquivo blob que representa a construção do meu arquivo. Eu passo de um blob para uma árvore que vai conter metadatas do nosso arquivo. E, por fim, eu crio um commit. O git add, que ele vai fazer para a gente no repositório de objetos do Git, é criar os dois objetos do tipo árvore e do tipo blob. Se vocês repararem aqui em Git Objects, nessas duas pastas aqui, quando eu dei o git add, foi criado dois novos arquivos binários,
que representam a construção desses dois arquivos. Então, nesse momento, eu ainda não tenho um commit para rastrear. Eu tenho arquivos salvo em objetos, mas que não são rastreáveis ainda. Eu não consigo voltar no commit, não consigo recuperar esses arquivos. Eles apenas foram armazenados. E aí a gente vem para um outro comando. Se eu já coloquei o nosso arquivo na hora de preparação, já falei, Git, prepara esses dois arquivos para mim. Como é que eu faço para, de fato, fazer um commit, fazer um rastreamento dessas informações que eu possa recuperar posteriormente em caso de perca e que eu possa estar mantendo o histórico de alterações? Eu vou utilizar um comando chamado git commit. O que é que esse git commit ele vai fazer para a gente? Vamos verificar aqui. Eu chamo o utilitário do Git, eu chamo o utilitário do Git e passo o seguinte argumento. -m, o commit, certo? Chamo o utilitário do Git, passo o argumento commit, que está informando que eu quero fazer um commit, quero commitar, quero publicar um conjunto de alterações rastreáveis e vou passar o comando -m para estar passando uma mensagem. Lembra da aula anterior, que tem um conteúdo também no YouTube, que todo commit ele tem algumas informações, que é autor, ele vai ter a mensagem que representa aquele commit e as referências para os objetos anteriores a esse commit. Então, a partir desse momento, a gente vai precisar colocar a mensagem para indicar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, meu primeiro commit. O que é que aconteceu aqui no meu repositório? Então, a gente utilizou o comando git commit -m mensagem. O que vai acontecer no meu repositório quando eu criar esse commit? Ele criou mais duas pastas na pasta objects. O que essa pasta ela vai significar para a gente? A criação, as instruções binárias que vão formar a criação dos nossos arquivos quando forem necessários. Então, a gente utilizou o git status para verificar quais arquivos precisam ser preparados e o git add ponto para adicionar todos os arquivos e eu fiz um commit. A partir desse momento, eu posso utilizar, por exemplo, para validar, o git log. O git log ele vai informar para a gente todas as publicações que foram efetuadas no repositório, com o hash associado, que a gente já tratou sobre a estruturação desse hash também. Aqui no git log vocês percebem que, por exemplo, ele me dá a informação do autor, a data e a mensagem do commit. Eu criei um modo de rastrear essas informações. Beleza? Git commit e o git log. E agora eu vou resetar e vou imaginar o cenário trabalhando ainda com esses comandos que a gente trabalhou. Se eu dar um git status, percebam que eu não tenho mais nenhum trabalho a ser preparado. Nossos arquivos de instruções binárias elas já foram criadas. Meus arquivos eles permanecem aqui, mas eu quero fazer uma alteração. Eu vou vir aqui e quero criar uma nova variável aqui nesse meu arquivo, que vai passar a ser, por exemplo, IP 127.0.1. O que é que vai acontecer o git? Certo? Eu vou dar um outro print aqui também. Olá, mundo, novamente. Salvei. E aqui vem um ponto interessante. Se eu dar um git status, perceba que ele me indicou que o meu arquivo ele foi modificado. Como é que ele sabe que o meu arquivo foi modificado? Como eu criei um commit anterior, ele entende, a partir de um diff, que foi um assunto que a gente comentou, eu vou revisar aqui, só que de uma outra forma. Através do diff, ele identificou que houve uma alteração, ou seja, o hash das minhas informações atual, do meu conjunto de arquivo atual, ele é diferente daquele que eu comitei anteriormente. Então, ele me indica que houve uma modificação que eu preciso preparar
ou ignorar ela, ou voltar à alteração dessa modificação. Nesse meu caso, eu vou repetir o comando que fizemos. Eu vou adicionar todos e vou criar um novo commit. Novas alterações. Se eu dar um git status, já foi efetuado. E se eu dar um git log, eu tenho aqui agora 2 commits. E, consequentemente, se eu pesquisar na nossa pasta do git.git/objects, typer, eu já tenho aqui novos objetos criados, que são novos commits. Basicamente isso. Git log. Por que que esses commits eles são importantes para o nosso repositório? Vocês percebem que, de maneira brusca, eu não consigo aqui voltar alterações efetuadas. Então, se eu tivesse feito modificações impactantes em um projeto de desenvolvimento, isso me prejudicaria se eu não tivesse uma forma de voltar as minhas alterações. Imagine que eu não quero no meu arquivo o jeito que está editado. Eu queria voltar uma alteração. Meu arquivo, ele passou a ser um arquivo. O meu arquivo antigo foi modificado, meu arquivo novo agora é outro. Só que imagine um cenário que eu deletasse linhas de código grandes, eu fizesse alterações gigantes. E eu preciso rastrear isso no repositório, eu preciso voltar essas alterações. Então, o nosso commit, ele vai ser exatamente uma forma da gente mapear todas as alterações que vêm sendo efetuadas e caso eu quiser voltar, eu posso. Como eu vou demonstrar? Perceba uma coisa. Se eu for na minha pasta Git, eu tenho um arquivo chamado esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ele está dizendo exatamente que eu estou na branch main. Perfeito. Deixa eu ver uma coisa. E a branch main, essa aqui em um outro arquivo que eu tenho aqui dentro em referências, eu tenho indicando exatamente o commit atual que eu estou no meu repositório Git, que é o commit mais recente. Só que eu quero voltar a essas modificações. Eu quero voltar às minhas alterações. O que é que eu preciso fazer? Tem um outro comando, que é o git reset, que ele vai dizer, vou passar um argumento informando para ele o seguinte, eu quero resetar, eu quero voltar o que eu tiver na minha cabeça, no meu cabeçalho, ou seja, na minha branch principal, do commit atual, eu quero voltar para um commit, ou seja, eu quero voltar para um commit anterior. Por isso que o Git ele facilita essa rastreabilidade. Se eu modifiquei um arquivo, eu quero voltar um commit, eu já criei esse commit, eu tenho como com o Git voltar. Então, Git reset head, sei lá, sou péssimo em inglês. Till e a quantidade de commits que eu quero voltar, ele vai indicar exatamente aqui para a gente os 2 arquivos que foram feitas modificações após o primeiro commit e ele vai voltar aqui para a área de staging, a nossa área de modificação, exatamente nossos arquivos nas situações editado, só que com observação. Lembra que lá no início, quando eu editei um arquivo, antes de comitar, ele me deu aqui, indicou para mim que esses 2 arquivos foram modificados? A partir desse momento, agora que eu volto um commit, eu consigo reverter essas alterações. O meu histórico de commit, ele passa a indicar para um único commit. E os meus arquivos, ele passam a ser, volta essas modificações e eu posso utilizar o comando. Deixa eu ver se eu restore. O comando restore ponto para refazer todas as modificações efetuadas. Então, aqui, agora eu volto os meus arquivos originais. Meus arquivos, na época que eu criei o print Olá Mundo,
na época que o meu arquivo de variável era só repositório. Minhas edições foram descartadas. E se eu for aqui agora no cabeçalho da minha branch, git logs, eu tenho exatamente o meu commit, meu endereço sendo apontado para o hash do commit atual. Então, aqui a gente viu mais dois comandos e a gente vai praticar. Que foi o comando reset e o comando git restore. Ponto. O comando git reset voltou um commit e o comando git restore ponto pegou as minhas alterações efetuadas no commit resetado e refez todas essas modificações para a gente. Beleza? Tudo isso a gente está trabalhando com a branch original, ou seja, a minha ramificação original aqui. Ainda não estamos trabalhando com duas branches ou mais, em paralelo. Beleza? Vamos trabalhar primeiramente aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Alguém que se habilitar, vamos fazer um exemplo prático bem simples na Pode ser máquina de vocês. Pode ser quem? eu. Aqui, Pronto. vou compartilhar a tela. Esse exemplo bem simples de criar um repositório. Vamos criar um arquivo, vamos comitá-lo, vamos verificar os logs, vamos voltar essas alterações. Ô, William, você consegue dar foco na tela dele? William? Você consegue dar foco na tela dele? Pronto, consegui. Perfeito. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente efetuou foi criar literalmente uma pasta que será representada no nosso repositório. Beleza? O seu Git já está instalado? Já. Perfeito. Então agora o que a gente precisa fazer nessa pasta é iniciar um repositório de fato. Isso. O git init ele vai iniciar o repositório para a gente. Se você der um ls-la, tem a pasta. Beleza. Cria para mim 2 arquivos aí dentro, pode ser de sua preferência. Coloca algum conteúdo desses 2 arquivos, pode ser qualquer texto. Perfeito. A partir do momento aí agora a gente tem 2 arquivos que foram modificados, foram adicionados. Nesse caso não consta em commit nenhum. O que a gente precisa fazer é adicioná-lo eles na área de preparação. Correto? Então, só não limpa o terminal para poder ficar visível ficar visível na gravação qual foi o comando que você executou. Beleza. Nossos arquivos estão preparados, então a gente pode simplesmente comitá-los dele em uma mensagem. Perfeito. Você pode agora dar um git log e isso, perfeito. A gente tem agora um arquivo rastreável, um commit rastreável de uma modificação. O que a gente quer que eu quero que você faça agora, por exemplo, para exemplificar? Faça uma edição nesses 2 arquivos, faça um novo commit e volte uma alteração para o commit anterior. Só isso. É assim? Você quer que eu commit e depois eu volte, né? Pronto, pode comentar no mesmo processo que a gente fez. Ótimo, gostei.
Perfeito. Então qual foi o Então, erro aí? foi efetuado agora. Eu esqueci de adicionar no stage. Perfeito. Tá. Aí. O Dá um único que git eu não status. conhecia. Tem nada. Pronto. Dois. Pronto, nós temos aí agora dois commits. Conforme a nossa prática agora, o que a gente precisa fazer? Vamos supor que esse commit ele teve um problema e eu preciso voltar um commit anterior. É assim? Só o reset que está escrito errado. Perfeito. Dá um git status. E aí eu tenho uma pergunta. Nesse exemplo aí, os seus arquivos, eles já voltaram a ser os seus arquivos originais? Não. Ainda estão modificados. Pronto. O que a gente precisa fazer agora para reverter essa modificação? Perfeito. É. Ah, Agora você pode mostrar esses arquivos? Beleza? Nós mostra. voltamos uma Ah, alteração. tá. Não, tá certinho. Nossos arquivos passaram a ser o conteúdo original que deveria ser. Por que que isso vai ser importante para a gente? Por que que o commit e essa rastreabilidade é importante para a gente? Cada alteração que você faz no repositório, em um projeto que você está desenvolvendo, você vai alterando e comitando, porque você está fazendo um histórico de versões, um histórico de alterações a partir do momento inicial. Lembra da aula anterior que a gente tinha repositórios antigamente FTP que manipulava arquivos, cópias de arquivos. Aqui no Git a gente não manipula cópias de arquivos, e sim instruções binárias. O que o commit ele vai te orientar? No commit X, eu tenho instruções X para criar o estado do seu repositório naquele momento. Então, você tem dois arquivos e você comitou. O Git ele vai salvar as instruções que vão representar como eu construo aqueles dois arquivos, e se você adiciona 3 ou 4 arquivos e publica novamente, faz um novo commit, o Git ele vai orientar para a gente que aquele segundo commit tem as instruções para mais dois arquivos, como também os outros dois já publicados anteriormente. Como a gente viu, a gente tem referências entre commits. Então, quando eu volto um commit, como o colega fez, o que é que o Git está fazendo? Buscando aquelas instruções para reconstruir os nossos arquivos naquele momento atual que eu comitei. A gente não perde alterações durante o nosso histórico de versões no Git, durante o nosso histórico de trabalho no Git. Por isso que os commits eles são importantes e vocês vão ver em repositórios remotos que você consegue visualizar toda a construção de uma determinada aplicação. Beleza? Eu Vou tenho uma retomar dúvida. a tela. Pode falar. Beleza, eu consigo voltar atrás em commits que eu fiz, né? Que nem a gente fez agora. Mas, por exemplo, vamos supor que eu voltei atrás e me arrependi. Eu consigo voltar ou voltar? Não, né? Nesse caso, a gente tem aí uma ação. A gente tem uma ação que, teoricamente, eu não tenho certeza se a gente consegue voltar manipulando objetos direto, de uma forma mais nível baixo, como na aula anterior, mas nessa forma padrão, até o momento eu desconheço uma forma de a gente voltar um commit que já foi resetado e já foi restaurado. Uhum. Eu conheço, mas eu não William, você lembro. conhece algum comando? Conheço, mas eu não lembro o comando de qual agora. Mas é um comando que quando você. Sobe um pouquinho aí seu terminal, Zuma, pra mostrar o git log quando tinha dois commits. Aí, pronto. Existe um comando onde quando você lista o git log, você pode fazer um git reset para o endereço exato do commit. Então isso faz com que você possa acelerar o tempo, digamos assim, se o seu head tá num commit anterior ao mais novo, entendeu?
É o mais novo. É, É uma alteração, seria uma alteração direta, utilizando aí o hash da referência desse exatamente. commit. Exatamente. Eu já tive que usar isso umas 2 ou 3 vezes, mas só que eu não lembro como é de cor não, porque é um Uhum. comando bem obscuro. É, É, eu acredito que seja um daqueles comandos que a gente abordou. geralmente o que eu gosto de fazer, Zuma, desce aí um pouquinho. Aí, quando você deu um git reset head till 1, aí você ficou com esses arquivos que estavam modificados, mas só que não estavam no staging, né? O que eu prefiro fazer é, ao invés do git restore, eu gosto de usar o git stash, Está. porque com o git stash você pode recuperar essas modificações depois e ele também restaura os arquivos ao seu estado original. Que aí você tem o Entendi. melhor dos dois mundos, né? Você consegue voltar o arquivo ao original, mas você tem aquelas modificações guardadas caso necessário. Perfeito. Vamos Então, manos, fazer, vamos fazer um uma dúvida exemplo aqui também. prático. Pode perguntar. Por exemplo, vamos dizer que a gente tenha 10 commits no histórico. Aí ele vai lá e deu um reset 3. A gente voltou para o item 7 no histórico de versões. Agora, o restore que a gente deu foi sempre com ponto. Mas eu posso, por exemplo, dizer restore 2 para voltar para a etapa 9, ou então restore tal arquivo, para desfazer só daquele arquivo específico? Pode, pode. E você consegue, além de restaurar, fazer o restore somente naquele arquivo, o seu novo commit, ele passa a pegar essas alterações que você fez só naquele arquivo e as modificações que está lá naquele outro arquivo que você não mexeu, ele comita normalmente e permanece aquelas alterações. Você consegue sim fazer o restore só de um arquivo. Eu utilizei o ponto para fazer em todos os dois arquivos, mas você consegue utilizar em só um, caso foi o seu caso de restauração. A gente consegue fazer também um exemplo prático do Station aqui agora, para a gente exatamente visualizar essa situação que o William colocou. Pronto, o Eu vou teste ele vai compartilhar a tela. funcionar como uma pilha, né? Ele eu já tô mais por dentro. O teste, o que é Tranquilo. que ele vai fazer? Ele vai criar um index na pasta de objetos do Git, indicando um endereço de memória daquele objeto, que, utilizando o próprio comando do teste, a gente pode restaurar exatamente para aquele endereço que ele está apontando. Vamos ver isso, beleza? Deixa eu compartilhar a tela, vocês vão entender. Então, eu vou fazer uma modificação nesses dois arquivos que nós temos aqui. Gente, salvei. Eu vou criar um commit, git status, git add ponto, git ls, git status, git commit, novo commit. Pronto. Se eu fizer um git log, eu vou limpar aqui agora o git log. Nós temos agora dois commits, eu vou voltar. Git reset. Lembra que esse nome aqui, ele quer dizer a branch atual que você está. Então, agora eu tenho aqui dois arquivos modificados. Perfeito. Vou limpar. E eu vou fazer exatamente o quê? Git status. Git status. Percebam que o git status, então, vou colocar mais um novo comando aqui para a gente ir mapeando o que estamos fazendo. Git status. Ele já fez isso aqui para a gente. Ele mandou para uma área que eu não perco minhas alterações, porque eu vou utilizar o próprio comando stash para recuperar se eu precisar. O que é essa área? Para a gente entender o que é essa área, basicamente.
Nós temos aqui, não vou lembrar agora, acredito que seja referências. Aqui. Pronto. O nosso Git log, ele tinha indicado um commit para a gente com o endereço desse commit. O que é que o git stash ele fez? Eu vou utilizar o comando find novamente, /objects, vou passar tipo F, pronto. Nós temos aqui uma lista de um conteúdo, vários objetos, e lembrando que os dois primeiros números do hash viram um subdiretório, então o nosso commit, ele é exatamente esse aqui. Esse é o nosso commit. Quando eu dei o git stash, ele mandou para esse arquivo de orientação que o Git armazena, chamado stash dentro de referências, a referência para esse commit. Por quê? Com a referência eu consigo voltar aquelas modificações e de uma forma que eu não perca. É mais um recurso para eu não perder antes de fazer literalmente o restore. Então, diferente do restore, então vamos lá. O restore, o que é que ele vai fazer para a gente? Reverte todas as modificações efetuadas quando a gente botou o commit. O stash, ele vai reverter as modificações, mas vai salvar em uma área de fácil recuperação. Se a gente vier aqui agora e utilizar um outro comando, que é o git stash list, a gente consegue aqui verificar que na área de stash a gente tem um commit aqui, umas modificações salvas, certo? Ele está indicando aqui a inicial do hash para gente e a mensagem, meu primeiro commit. Então, o que é que a gente consegue fazer aqui agora com o comando git stash? Eu acho que é o git stash pop. Confirma para mim, William, é o git stash pop, tô certo? Eu acho que é. E volta. Deixa eu ver, pronto. Git stash. Percebo que as minhas modificações com git stash pop, ele voltou exatamente o que a gente queria. Então, eu não perdi, diferente do restore, eu não perdi. Eu mandei para uma área, vou mandar novamente git stash. As modificações foram revertidas para o meu commit, mas se eu quiser voltar com o git stash pop, eu volto tudo trabalhando na área de work, não na área de commits, tudo trabalhando ali nas minhas alterações, não necessariamente comitadas. Então, respondendo a sua dúvida, o que é bacana? A gente voltar a fazer um reset para um commit e mandar para uma área de stage para a gente ficar aliviado ou, se necessário, buscar de volta. Pô, eu resetei aqui, cara, mas eu fiz besteira. Não era esse commit, era o outro commit. Eu posso usar o utility test para poder recuperar os meus arquivos. Ficou claro essa funcionalidade? Então, eu vou colocar aqui git stash list para listar quais são os arquivos preparados, quais são o commit que está preparado ali, armazenado na área de stash, e vou do git pop para voltar essas alterações. A gente tem também o comando para deletar, mas ficou claro a funcionalidade desse comando? Sim, sim. Agora, eu poderia passar um index, por exemplo, eu quero dar um stash pop no terceiro da pilha e pegar diretamente aquele arquivo, aquela modificação? Consegue. Eu tenho aqui na documentação, exatamente, eu não sei como é que passa a referência propriamente dita desse git teste. Deixa eu ver ele fazer um teste para gente. Vou dar um git teste, dar um help para a gente ver. Aqui. Consegue passando. Passo o index. Beleza. Isso. Então, se a gente listar, as documentações elas são sempre importantes. Lembrem também, galera, do Seria git stash drop,
que é para limpar o stash que estaria cheio que você não precisa mais, porque nos meus repositórios, por exemplo, você entra em qualquer um e o stash tá lá gigante, um monte de coisa que eu não uso. Exato. Então, o Git Stash Pop, a gente passa o index aqui, conforme a documentação. Esse index é literalmente uma lista, tem uma lista aqui. Então, aqui eu passei o 0, né, exatamente para esse de cá, mas a gente consegue simular, deixa eu dar um git log, git status, e a gente vai para a prática. Deixa eu fazer um novo commit. Alterações. Vou alterar novamente. Só um comentário aqui. Eu tenho um repositório com 7 stashes. Eu dei um drop. Ele só vai dropar, não tenho certeza se o mais antigo ou o mais recente. Mas ele vai de um por um. Tô vendo aqui na documentação se tem como limpar tudo. Se eu não me engano, é uma pilha filo first in last out, então ele vai dropar o mais antigo. Mas Pronto. não. O git stash clear, ele vai limpar tudo. Pronto. Perfeito. É. Deixa eu fazer. Então, eu vou dar um git status para colocar essas novas alterações. Terceira alteração. Então, a gente tem agora 3 commits. Eu vou voltar esse commit daqui. Então, git reset. Voltei. Vou mandar para git status. Vou novamente voltar aqui. Eu não tô vendo Mais suas um. modificações não, Atila. Aqui tá travado Opa. também. Travou a tela. A tela não. A tela travou? Deixa Tá eu no retransmitir. Não, ainda. Consegue visualizar até? Tá carregando aqui. Ela não tá. Ela não tá carregando. Como é que tá aparecendo para vocês a tela? Tá só É só load. É. Tá, eu vou reiniciar aqui para ver. Desconectar da sala e conectar novamente. Pronto, Pronto. voltou. Agora foi. Tá aparecendo para vocês? Tá. Perfeito. O que eu fiz basicamente, eu criei 3 commits, voltei um commit, voltei 2 commits e voltei, coloquei em stash pra gente. Então, se eu usar o stash list, a gente tem agora 2 stash e eu consigo utilizar aqui o git stash pop para exatamente passando aqui o 1 pra gente. Beleza. Então, a gente consegue sim passar um index para o stash que a gente está trabalhando. Era bom, mas só tem o gcruz aí, ele quer fazer uma prática? Colocar aí a tela para a gente treinar isso aqui. Vamos compartilhar aqui. Ah, era você que estava falando. Eu achei que foi o outro brother que estava. O maninho dropou. Aqui é o teste com os stashes. Perfeito. Zuma dropou na Então, mesma hora que sua tela parou de compartilhar. Foi sim, isso a tela mesmo. parou. Então, você pode exemplificar aí para a gente um simples voltando o commit, utilizando o stash, como você aprendeu, e Deixa eu ver stash aqui. vai listar para a gente. Deixa eu dar um status para o que tem aqui no commit. Eu acredito que já tenha. Eu tenho que modificar os arquivos ainda. Eu não fiz nenhuma. Eu dei um restore, mas não modifiquei de novo. Então, deixa eu ver. Aqui tem um Você pode main.py. utilizar Você fez o restore, mas você não colocou em stash, foi isso?
Isso. Ah, tá. É só um teste, né? Eu achei que fosse um daquele Só o de teste. retornar com reto. Pronto. Não, Então, não, não. Aquele a gente já praticou. um status de Git novo teste. também aqui. Vou dar um stat. Aí o nosso. Ele sumiu daqui, né? E é um git set pop. Sem um index, ele pega o último e o main voltou à modificação. Vocês podem olhar, inclusive, que ele ainda passa as referências tudo pra gente, bonitinho. Então, é exatamente essa a funcionalidade dos testes e responde a dúvida de vocês. Aí depois A gente de pode teste, a utilizar modificação agora. sumiu. Perfeito. O que é que a gente pode GG. fazer aqui agora? Eu vou voltar a tela novamente. Pode criar agora a parte de brains. Beleza? E eu finalizando esses comandos aqui, alguns comandos básicos do Git, a gente vai só dar passado na parte do GitHub, alguns métodos de trabalho também. Então, deixa eu dar um story. Eu estou trabalhando aqui ainda em uma única ramificação. O que é que essa ramificação ela quer dizer para a gente? Eu consigo trabalhar com diferentes ramificações, que basicamente diferentes. Imagine como é que eu posso explicar. Galhos. Diferentes endereços de. Isso, de galhos. Mas vamos entender o conceito por trás, que fica bem mais fácil de explicar também e de compreender. O que eu tenho basicamente em uma branch é um apontamento para um determinado histórico. Então, imagine que eu tenho uma lista de 10 históricos, onde a minha branch principal ela vai fazer o quê? Apontar para o 10º commit, o 10º histórico da minha lista. Só que se eu quiser criar uma branch para estar trabalhando paralelamente, sem uma branch interferir nas modificações da outra, eu consigo, porque o Git ele vai trabalhar com endereçamento de commit diferente para essa outra branch. Então, a minha main, por exemplo, se eu vim aqui em referência, nesse arquivo main, ele está apontando para esse commit. O que é que eu vou fazer agora? Vou criar uma branch, git branch -b, vou botar aqui segunda branch, git branch -b, git branch, traço help. Deixa eu lembrar qual é o argumentozinho. Eu esqueci. Git branch, O que tem você tá um tentando fazer, nomezinho Átila? do lado. Vou criar uma branch. Esqueci agora o nome É da. Tem um só, argumento, acho que era -b, cara. Não é só Git é só branch? O Git branch, pô. -b. Não, perdão, eu confundi com checkout. É só Git. Deixa eu criar aqui. Isso, é Git só branch, Git correto. branch. Git branch. Então, eu criei aqui a nossa branch -a. Eu consigo listar com o branch -a quais são as branches que está criada. E o que aconteceu aqui por debaixo dos panos? O Git, ele listou dois arquivos para a gente aqui, nesses arquivos de configurações, que é a nova branch que eu criei e a main. Então, se eu abrir os dois arquivos, você percebe que eles estão apontando para o mesmo histórico de commits. O mesmo histórico de commits. Se eu dar um git log, tem dois hash de commit, eles estão apontando ambos estão apontando para o outro. Só que agora eu vou começar a trabalhar em ambientes diferentes, em ramificações diferentes. Eu vou fazer uma adição aqui nesse arquivo. Deixa eu só um momentinho. Voltei.
Beleza, eu tenho aqui agora, vou trabalhar nessa minha branch main e vou fazer isso aqui é bacana, isso aqui que é um... Queria abordar isso aqui depois, mas já apareceu. Eu vou trabalhar aqui nessa minha ramificação. Tem até um arquivo modificado aqui, caso de um conflito. Mas eu vou fazer uma edição aqui, aula 2 branch. Git status e vou criar um novo commit. cdd git commit -m, novo commit para a main. Perfeito. Eu tenho aqui, na minha branch agora, um outro apontamento. Se eu dar um git log, eu tenho um outro commit com inicial FA14. Se eu for em meus arquivos de configurações do Git, lá naquela pasta, agora eu percebo que a minha branch main, ela passou a apontar nesse endereçamento aqui para esse último commit que eu fiz aqui. Só que o engraçado é que a minha nova branch que a gente criou, ele não está apontando. Por que isso acontece? Essa branch, ela foi criada em um momento específico de histórico. Então, quando eu tinha os arquivos X, a minha branch main, ela está um commit acima, porque eu modifiquei e porque eu fiz alterações e comitei. Mas a minha nova branch, ela não reflete essas modificações que eu fiz com o main. Então, esse é o conceito de ramificações. Se eu fizer aqui agora, git branch -a e fazer um checkout, git checkout, e aqui que eu passo "-b", esse "-b" aqui que eu estava confundindo com outro comando, ele é para dizer a branch. Nova branch, cara. Tá, "-b" não é para isso. Não sei não onde eu tirei esse "-b". Fiz um git checkout para essa branch. O que é que aconteceu aqui para a gente agora? O meu arquivo de cabeçalho, ele passou a referenciar agora esse arquivo, nova branch, beleza? E lá nas minhas referências, o meu arquivo nova branch, ele passa a indicar para esse endereço de commit, que não é o mesmo endereço da branch main. Então, se eu vir aqui no log... Átila, Oi, pode falar. se eu não me engano, o git checkout "-b", ele cria a nova branch e muda para nova branch também. Acho que era isso mesmo que eu estava confundindo. Obrigado, William. Então, aqui agora na minha branch atual, que eu tenho no novo branch, ele passa para esse endereço. Então, meu último no git log, meu último commit de referência, ele é apontando esse 50DO, diferente daquele F14 que a gente tinha listado. E agora, se eu olhar as minhas alterações, percebo que o que eu modifiquei quando eu estava na branch main não refletiu na minha nova branch, beleza? Isso porque eu consigo trabalhar com ramificações diferentes, 2, 3 ramificações, sem perder o trabalho daquela ramificação, beleza? Se eu voltar aqui agora com git checkout main, as minhas modificações naquela branch main voltam, certo? E o meu arquivo de cabeçalho agora, como a gente viu, o meu arquivo read, ele mantém aqui a referência apontada para main. E o meu arquivo de referência main mantém um apontamento aqui para o histórico de commit. Ficou claro essa associação de referências que o Git trabalha e por que eu consigo trabalhar? Acho que algumas pessoas elas entendem como branch, como se fosse que os arquivos fossem copiados de um lugar para outro. Mas a minha branch, ela não copia o arquivo. Lembra que diferente do tempo anterior, FTP, que a gente tinha cópias de arquivos, ou lá do tempo do Subversion, enfim, mantinha cópias de arquivos no servidor, o meu Git ele trabalha de maneira inteligente. Ele cria hashes que manipulam instruções binárias e as minhas branches vai apontar para diferentes instruções. Então, a minha nova branch,
essa daqui, ela está apontando exatamente para esse momento de construção. Enquanto a minha branch de cá, ela está apontando para esse momento de construção. Por isso que eu consigo alterar e voltar fazer navegação entre branches e voltar essas alterações de cada branch no final das contas. Por que que isso aqui é útil? Porque se eu consigo trabalhar com ramificação diferente, o William ele consegue trabalhar em uma ramificação, eu consigo trabalhar em outra ramificação, nosso trabalho não conflita durante o desenvolvimento. Então, por isso que as branches elas são necessárias e vão ser usadas o tempo todo nesses momentos Bom, de trabalho. os trabalhos não conflitam enquanto a gente está trabalhando, né? Muito Enquanto estiver provavelmente. trabalhando, isso. A gente, Isso aí a a gente vai entrar no gente, outro conceito que é de mesh. a gente vai, no futuro, vai ter que gerenciar Juntar esses esses conflitos trabalhos. de algum jeito, porque dependendo do tamanho do projeto, é meio que inevitável que vai existir conflitos, né? Eu vou trabalhar na mesma coisa que a Atila vai trabalhar. Isso aí vai acontecer. E o Git Perfeito. também te dá ferramentas E para ajudar com isso. com a resolução de conflitos. Então, nesse momento, a gente está trabalhando apenas na branch. A gente vai evoluir para um merge, posteriormente, para a gente estar entendendo como é que essas branches elas vão passar a ser interagidas. Aqui, no momento, vocês vão imaginar como desenvolvedores trabalhando em certas funcionalidades. E em cada ramificação, o desenvolvedor A está trabalhando naquela ramificação X, enquanto o desenvolvedor B trabalha na ramificação Y. Enquanto a minha main, ela segue inalterável, porque seria a minha branch de produção. Beleza? No final do trabalho, a gente vai achar uma maneira de juntar isso e mesclar. Certo? Então, beleza. Aí a gente tem um outro comando. Deixa eu fazer o seguinte. Git log. A gente tem aqui a gente tem aqui a minha main, nesse momento daqui, beleza? E eu tenho a minha git checkout, nova branch, eu tenho nesse momento daqui. Eu tenho duas branches com ramificações diferentes, certo? Ou duas branches com alterações diferentes. Quando que eu finalizei lá as minhas edições aqui em nova branch, então eu vou continuar aqui adicionando mais coisas. Vou colocar William, colocar Atila, Bruno. Vou chegar aqui e vou botar um... Cara, eu tenho que resolver isso aqui, senão ele não vai me deixar fazer nada. Gente, olá, mundo 2. Perfeito. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Fazer um commit git add ponto git commit -m novas alterações. Beleza. Minha branch agora segue atualizada, nova branch, e eu finalizei as minhas modificações aqui. Só que lembra que eu estou trabalhando que branches, eles necessariamente trabalham com conceito de você separar seu histórico de alterações em produção enquanto você estiver trabalhando. Então, estou trabalhando na nova branch para que isso não influencie na minha branch principal, que é a main. A partir do momento aqui agora, eu finalizei, eu quero jogar essa nova branch na minha branch main. A gente vai trabalhar com esse comando aqui, que é o git merge. Esse git merge, ele vai fazer a mesclagem de uma branch para outra, basicamente. Como é que ele trabalha? William, tira sua informação. Eu me esqueci se eu coloco a branch de destino. É isso mesmo. Git branch -a. Git merge. Beleza. Esse ponto aqui é interessante, é o que eu queria chegar. O que é que eu fiz aqui com o comando git merge? Eu passei o utilitário git, o argumento merge, e eu estou dizendo que eu quero mergear a branch main nessa branch nova branch. Eu fiz o inverso, na verdade, mas tudo bem. E o que é que aconteceu? Vocês lembram que lá na minha branch main,
ela tinha certos commits que eu fiz em um arquivo, e nessa minha nova branch, eu também fiz commits no mesmo arquivo, que essas alterações elas coincidem entre si. O que o Git ele vai fazer e vai marcar para a gente? Ele vai dizer que a gente tem conflitos a serem resolvidos. Esses conflitos, ele é marcado de uma forma que você entenda o que é que está sendo modificado, qual o conflito que está sendo conflitado, e você escolha, cara, eu quero manter esse, eu não quero manter esse, ou vice-versa. Se eu listar, por exemplo, aqui, ele está me dizendo que está tendo um conflito, então, um conflito no arquivo main.py, certo? Eu posso abrir esse main.py com nano, e olha o que ele me fala. Ele está me dizendo que essas informações aqui, elas foram colocadas pelo Git. Ele está me dizendo o que é que eu tenho na minha branch cabeça, na minha branch atual, e o que é que eu não tenho na minha branch atual, que é naquela branch que eu estou mesclando. Quais informações estão sendo conflitadas entre si? Como é que eu resolvo esse conflito fácil, editando esse mesmo arquivo? Eu posso literalmente vir aqui e dizer qual alteração entre as duas alterações. Percebam que era a mesma linha, commits diferentes. Eu quero manter, por exemplo, a de cima. Eu apago isso aqui, salvo. Não lembro se eu preciso. Perfeito. Então, eu já consigo adicionar e ele não vai reclamar para mim que esses conflitos eles estão acontecendo. Beleza? Deixa eu. Na verdade, eu Agora uma precisava dúvida. editar. Pode falar. É, isso Aqui daí foi uma também. resolução Aqui também manual, tá certo? certo. Nas automáticas, geralmente ele dá a opção, por exemplo, rebase on e rebase off. Qual a diferença dessas soluções entre uma e outra? Tá, essa daqui eu tô literalmente manipulando como é que diz? Literalmente manipulando um arquivo aqui de instrução. Esse comando que você fala, ele vai fazer as mesmas funcionalidades, então você vai meio que escolher entre o atual ou o que você está mediando através dos comandos. Ele vai literalmente modificar aqui conforme eu estou fazendo, só que de forma mais automática, entende? Então, eu não tô aqui, eu estou alterando direto, porque eu estou, no fim didático, exemplificando o que é essas instruções que está aqui, como é que ele entende um conflito, entende? Então, aqui ele está me dizendo que no meu cabeça também está dessa forma, enquanto lá na minha branch main está de outra forma. Esses comandos de resolução de conflito, ele vai facilitar para a gente não ficar modificando esses arquivos atuais. Agora, uma bacana é que as IDEs, geralmente as IDEs, ela ajudam também nesse sentido com essas instruções aqui. Agora, porque ela marca para a gente colorida assim, dá funcionalidades para a gente clicar aqui e escolher entre as opções que a gente quer. No meu caso, eu estou fazendo manualmente para não influenciar, não quero associar nenhuma ferramenta. Agora, se eu não me engano, esse comando que você exemplificou aí agora, o rebase, ele na verdade é um comando de marcação durante o merge. Tô certo, William? É um comando de marcação que você faz o e ou um novo commit, ou ele deleta os anteriores do merge, ou ele ativa o commit e mantém no histórico. Seu microfone tá cortando, eu não tô ouvindo direito. Foi, cortou tudo agora. Eu disse que o comando, você tem um git comando rebase e você tem um outro comando. Esse comando, se eu não me engano, ele é durante o merge para você citar se você quer manter o histórico de commit ou criar um novo commit agrupando todos os commits ou não. Se eu não me engano, é essa a funcionalidade do rebase. O rebase ele é, vai pegar todo o histórico de commits que você está usando para fazer a mescla, o merge, e ele vai Juntar em um único commit para mesclar. imprensar isso
e vai parecer como se fosse um commit só. Exato. Essa é a funcionalidade. Peguei. Show. É bem útil porque de vez em quando você está trabalhando num branch secundário por muito tempo e aí você tem um monte de commits e quando você está mesclando isso, não faz muito sentido você colocar esse histórico inteiro no seu branch main ou master, porque você vai acabar sujando o histórico do main com um monte de coisas desnecessárias. Aí você mescla isso tudo, você mescla não, você dá um rebase nisso, é que você comprime tudo isso em um commit só, e aí é como se fosse uma alteração só. Isso também Perfeito. facilita pra caramba quando você quer voltar pra um commit antes do merge, porque você não precisa voltar 15 commits, você só precisa voltar um commit. Peguei. Inclusive nas ferramentas de pull request de plataforma de Git, geralmente eles marcam lá, principalmente o GitHub. Então, dá mais exemplo. Ele tem as opções aqui em pull request que você consegue fazer rebase, consegue fazer, marcar qual é o tipo de mesclagem que você está fazendo. A gente vai ver isso depois. Exato. Então, eu comitei aqui essa resolução de alterações que a gente fez. Você tem um Git Rebase e tem outro também, que é ao contrário. Mas eu não me lembro agora qual é. Muito tempo que eu mexo com Git e linha de comando. Geralmente no trabalho é mais. Inclusive, o William ele prefere mexer, comentou que prefere mexer em linha de comando. É massa, só que tipo, no trabalho, por exemplo, o Visual Studio ou VS Code, costumo utilizar mais as ferramentas que é mais eficiente naquele momento ali, rapidão. Enfim. Pra mim Mas é gostoso você mexer com linha de comando. é mais também porque o editor de texto que eu uso já é na linha de comando, então eu vivo na linha de comando mesmo. Uhum. Cara, você não coda, né? É mais na. Você mexe muito com automação Não, de pouco. infra, né? Eu programo Terraform. pouco. É. Então, cara, você vê essa parte de programação. Você vai usar provavelmente uma IDE, você vai ver que é muito mais prático você utilizar IDE. Mas é bacana, cara, você saber todos esses comandos do. Eu fiz aqui Subi essa resolução de conflito, agora eu vou fazer o médio. Perfeito, deixa eu olhar o Gitlog aqui. Tudo certinho. Deixa eu visualizar. Aqui o que eu fiz foi. Cara, por que o Visual Studio ele tá marcando isso aqui? Enfim. Ele tá marcando, acho que eu comentei com isso aqui. Merda. Beleza. Tá. Eu vou fazer agora um inverso. Deixa eu ir para main. Eu fiz um merge da main para aquela branch. Teoricamente era para ter feito ao contrário. Perfeito. Aqui. Então ele já trouxe, ele marca aqui para gente as alterações que ele fez de merge. Se eu olhar os meus arquivos aqui agora, nessa branch que eu tô, já estão todas com essas modificações. Se eu olhar o git log, meus últimos commits refletem naquela outra branch. E aí eu fiz uma mesclagem. Fazer uma prática disso aí, Gabriel, só para. Bora. Gustavo. Ah, o Gustavo, o Gabriel é o outro. É o que saiu. Bora lá. Então, status não tem nada aqui. Vamos para. Eu vou usar logo o checkout. Já subi chamar de third, porque eu criei uma second aqui já. Beleza. A gente vai. Prefere que eu edite aqui, nessa terceira ou na main? Arquivo. Essa branch e passe essas alterações para main por mesh. Tá. Então, nano. Main. Hello.
Hum, como está? Vou salvar isso aqui. Então, opa. Vamos chamar isso aqui de nova alteração da branch. A gente vai voltar agora com git switch para main. Primeiro, bora olhar o que tem no main. Então, aqui vai ver que ele está desatualizado ainda, beleza? Então, é só um git merge e o nome da minha branch, não é isso? Perfeito. Então, modificado main.py, uma inserção e um delay. Se a gente for agora nano main.py, é o arquivo atualizado. Perfeito. Beleza. Exatamente. O que a gente precisava fazer. Deixa eu dar uma olhadinha em algumas coisas. Eu falei que ia mostrar, por exemplo, a utilização do git diff, né? Deixa eu ver se eu... Mas eu queria, por causa do tempo, eu queria já passar para a gente falar agora de repositório remoto, certo? Eu ia até perguntar isso, eu Então, não sabia que você podia manipular o Git assim 100% offline. Eu sempre pensei que a gente não, tivesse que criar consegue. um remoto e enviar tudo para lá. Na verdade, Cara, o Git não... Sim, fale, Atma. Pode falar aí. É, Eu ia o... falar que o Git, ele é uma ferramenta apartada de qualquer tipo de servidor. Então você consegue literalmente fazer um zip e mandar para quem você quer e quiser mandar, e ele vai conseguir trabalhar no repositório. Só que isso não é eficiente, né? Você volta aquele tempo que era antigamente de ter que estar passando o arquivo. Então, a ideia do servidor é você centralizar isso em um local e conseguir trabalhar com um repositório distribuídos. Foi o que a gente mencionou na aula passada, mas o Git ele fornece alguns recursos para você manipular essa parte de servidor. Inclusive, você consegue criar um servidor de Git local, caso necessário, utilizando as próprias ferramentas do Git, mas é bem mais avançado que isso. o Git, na verdade, como ele foi feito para ser o gerenciamento de versão do kernel Linux, ele foi feito para funcionar via e-mail. Então, não necessariamente você precisa de um servidor. O Git ele te dá as ferramentas para você efetivamente transmitir toda a sua informação que você quer como mudança para um repositório remoto, digamos, puramente por texto. E o que a gente vê online nas plataformas de GitHub, nas plataformas de Git no geral, é simplesmente uma automação em cima do e-mail. Se você vê muitas plataformas antigas, hoje em dia mais não, mas muitas plataformas antigas de Git, elas eram simplesmente você criava uma conta nessa plataforma e você recebia um e-mail. E eles tinham uma interface gráfica bonitinha para automatizar você mandar um patch. Ao invés de anexar o patch ao e-mail, você botava lá na plataforma. Caraca, massa. Bem legal. Bacana. O PF que ele falou, que a gente mencionou na aula passada, então, não sei se você sabe, é um arquivo de modificação que você aplica, que tem somente as instruções de alteração e não necessariamente o arquivo todo. Esse é um PF. Saquei. Deixa eu voltar. Cara, se você quiser dar uma olhadinha na aula passada, se você já sabe toda a parte teórica, você pula aí uns 40 minutos de vídeo, que as outras aulas é tudo prática. A gente mexe com o Git interno do Git, e tem Git, chama de Git interno, né? Que é comandos de baixo nível do Git. E tem também fala um pouco sobre essas path, diff, bacana. Você vai entender como funciona essa estruturação do Git, referências, objetos, beleza? O que é que vamos fazer aqui agora? Então, a gente estruturou já aqui nesse repositório, o que, que a gente já tem? A gente tem literalmente duas branches, tem arquivos. E qual é a ideia daqui agora? A gente trabalhar agora com a parte remota. Eu quero utilizar uma plataforma para poder estar colocando esse repositório da gente, você conseguir fazer o clone daí. Então, vamos tentar fazer
uma parte colaborativa assim. Eu vou aqui no meu GitHub criar um repositório de exemplo. Só um segundo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha o vazamento de dados aí. Vamos aqui criar um novo repositório. Então, aula Git é o nosso repositório. O GitHub ele facilita algumas coisas para a gente, então tem interface bonitinha, enfim. Vou criar um repositório público, posso dar uma descrição, e ele já dá alguns comandos aqui para a gente. Beleza, que a gente vai aproveitar. Até aqui, a gente já entende o que é que nós fizemos. Daqui para baixo, o que seria o novo, o de novo para a gente, né? Que é literalmente conectar esse repositório a esse servidor de repositório. Uma coisa que eu não fiz, isso aqui é importante, provavelmente alguém tenha, que é fazer a configuração inicial do Git, se você não vai conseguir fazer um commit, que é basicamente você precisa configurar um username, no meu caso já está configurado, e configurar um e-mail no seu Git local, beleza? Isso aí, basicamente, o que está acontecendo é você tá colocando um autor a todos os seus commits. Então, você entra lá no histórico do log e aí você vê quem é o autor do commit. Isso é muito bom para quando dá merda no seu projeto, você dá o git blame e vê quem é que fez a merda. Muito bom. Adoro fazer isso. Perfeito. Perfeita colocação. Tá, eu tenho meu repositório agora aqui, eu quero conectá-lo com o meu servidor aqui no GitHub, ou ao servidor do GitHub, né? Eu quero conectar o meu repositório do GitHub. E como é que eu posso fazer isso? Tem um comando aqui que é o git remote. O que é que o git remote ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo de referência. As ações aqui devem refletir no repositório em tal servidor. O Origin, basicamente, a gente trabalha aqui com camadas do Git. Deixa eu ver se camadas do Git. Deixa eu ver se ele aparece. Camadas do Git. Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver algum diagrama que exemplifica. Aqui é a área de staging. Aqui. Nosso ambiente, nossa pasta de trabalho, que é a pasta atual que eu estou trabalhando. Aí a gente vem para o index. Esse index é aquela área de staging e o repositório local. Qualquer alteração no repositório local, eu consigo publicar para um repositório remoto, que é o meu Origin, basicamente. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou linkar primeiro o nosso servidor, git origin, aí eu vou copiar exatamente o link, vou escolher HTTPS, vou linkar aqui o link do nosso repositório. Também. E vai funcionar com HTTPS? Esqueci o ADD. Vou fazer um teste. Eu acho que não vai não. Mas é porque eu utilizo o SSH só quando tem autenticação. Como o repositório está público, ele deve funcionar. Eu acho que o GitHub mudou isso aí. Mas testa aí. Tá? Testa. Vê se vai. Eles botaram esse SSH obrigatório? Eu acho que sim. Caramba. Deixa eu ver. Mas Tanto que testa. agora não pega Aí mais agora a senha, gente... né? É só token. Exatamente. Tem um comando que é o git remote list. Não é o git remote list. Mas tem um comando para verificar. Eu acho que é só git remote. Git remote -v. Que ele diz exatamente qual é a origem que a gente está apontando. A origem que a gente está apontando. Beleza. O próximo comando seria o git push, que é o que a gente vai fazer exatamente para todas as minhas alterações que estão feitas aqui, de commit, branch, eu vou estar mandando para esse repositório remoto.
No primeiro momento, a gente precisa utilizar esse "-u", exatamente do jeito que está aqui. Git push "-u", estou dizendo que eu vou mandar para o repositório origin, o nome da branch que eu estou mandando. Cara, será que o HTTPS não está funcionando mesmo? Eu acho que não tá funcionando, não. Eu ia Ah, se pedir você só tem para o GitHub conectar. Desktop, então pode ser que funcione. Tá. Aí aqui o Git push, ele fez essa publicação para gente no repositório remoto. Se eu vim aqui recarregar, essas alterações elas refletem exatamente aqui. Perceba que só publicou a branch main, porque eu setei lá a branch main, mas eu posso utilizar o git push "-a", não é o git push "-a", É menos U, né, não? "-al". Ah, Git push "-al" é "al". Como é o "al"? Deixa eu ver aqui. dois É traços. 2 traços. Ele vai subir tudo. Ele consegue subir tudo aqui pra gente. Inclusive todas as branches que estiver local. Então, se eu recarregar aqui, a minha nova branch ela passa a ser publicada nesse repositório remoto. Veja que agora, olha a comparação que a gente vai com esse repositório remoto com essa parte daqui. Aqui no meu repositório, eu tenho esses dois arquivos. Pasta.git, ela não aparece pra gente, mas internamente ela existe. E é exatamente essa manipulação dessa pasta de referências, objetos que eu consigo no meu Git ver histórico, literalmente, de arquivos. Então, isso aqui, por exemplo, são todos os commits e as minhas referências de commits. Quais modificações foram feitas entre um commit e outro. Então, se o meu primeiro commit, por exemplo, ele indica exatamente qual é o primeiro commit aqui. Arquivos que foram modificados. Então, eu consigo acompanhar todo esse histórico visualmente, só que dificilmente você vai ficar olhando aqui, né? Mas é exatamente essa comparação. Então, todas essas referências e objetos que a gente tem nessa pasta, que são do tipo commit, árvores, blob, a gente consegue visualizar esse histórico aqui de forma bem interativa. Agora eu vou fazer por exemplo, uma modificação agora e mandar para o repositório remoto. Posso chegar aqui, vir aqui, vou adicionar alteração para o meu repositório remoto. Eu vou fazer essa alteração na outra branch. Alteração para o repositório remoto. Git status. Vou fazer deixa eu fazer um git checkout. Branch, vou forçar esse checkout. Beleza. E vou modificar novamente. Alterações para o repositório remoto. Vou dar um commit. Git add. Um git commit. Alterações para o repositório remoto. E aí, posteriormente a isso, eu vou pedir que o Gabriel ele baixe esse repositório. A gente vai agora. Deixa só eu. Pronto. E eu vou publicar agora essa alteração para a origin, né? Para nova branch. O Vou nome, mandar para o meu repositório remoto. o nome novo de Gustavo é Gabriel agora, viu? Sim, desde a da primeira aula. Sim, caramba, que confuso. Gabriel, Gustavo, sei lá. Foi mal. Mas De boa, de ele faz boa. ele faz essa publicação aqui pra gente no repositório remoto. Então ele já indica até pra gente aqui que essa branch foi. Agora vamos trabalhar agora com merge pelo terminal. Conceito de pull request, que é eu fazer um merge de uma forma que eu consiga avaliar primeiramente o que é que está sendo feito. Então, se eu vim aqui, o meu arquivo main.py ele não tem nenhuma modificação, mas eu consigo vir aqui em pull request e new pull request, eu vou dizer que eu quero jogar na main a minha nova branch
ele vai indicar quais são os commits que vai estar em avaliação aqui. Então, o que vai acontecer? O meu commit, um commit que eu tenho aqui, deixa eu aqui esse commit aqui, ele está passando com essa referência, ele está passando para a minha branch main e as modificações são essas aqui, de uma adição de duas novas linhas, sendo um em branco e esse daqui é a minha alteração. Então, eu posso criar o pull request, colocar uma descrição para a gente de qualquer informação e fazer esse pull request. Lembra que pode ocorrer conflitos, então essa checagem ela é bacana por isso. Então, eu consigo ver o histórico aqui e interagir com pessoas do GitHub. Isso aqui, esse pull request, ele existe em todas as plataformas aí de Git. E ver os arquivos que são modificados, enfim, colocar comentários. Mas no final da conta, eu consigo vir aqui e revisar o que é necessário, o pessoal aprovar ou não, ou fechar e não fazer o merge, voltar posteriormente. Eu consigo fazer o merge desse pull request. E aqui, por exemplo, aqui tem a parte do, lembrei o nome, que é o Squash, que eu queria lembrar. Tem o Squash e o Rebase, aqui você entende a diferença. Que o Rebase aqui, ele comenta que um commit dessa branch será rebaseado, ele será na frente. E eu consigo utilizar essas opções aqui e jogar lá para minha branch main. Merge por request, vou confirmar. Foi feita essas alterações. Já foi fechado, mergeado, eu consigo voltar lá para a minha branch main. Aqui, e o meu arquivo main.py ele foi atualizado. Mas tem uma situação. Se eu voltar aqui no meu repositório local para minha branch main, perceba que essa não sincronizei com o meu repositório remoto. O que é que eu preciso fazer aqui? Como outro comando que a gente vai aprender, que é o git pull. Então, aqui eu puxei as alterações que foram efetuadas lá no meu repositório do servidor e ele voltou na minha máquina. Isso também acontece quando alguém faz uma publicação no branch para você e você precisa baixar essas publicações, esses commits, basicamente. Então, Aproveitando o Gustavo, ensejo, qual a pode falar. diferença do pull pro fetch? O pull, você baixa todo o histórico e o fetch ele é para uma tag específica, uma tag tem um nome específico. Para um ponto específico do repositório. Vou utilizar o nome ponto. Mas essa é a diferença do pull e do fetch. O fetch seria Eu então geralmente para uma branch só e o pull seria para todas? mais ou menos Seria. nesse sentido também. Eu não sei se o fetch ele funciona para voltar para um commit específico ou para uma branch. Geralmente eu utilizo o pull, que eu baixo tudo e baixei essa diferença. Poxa, William, tem agora alguma coisa a você me pegou adicionar? aí. Ou... Eu também não lembro É, exatamente qual é a diferença, não. eu sei que ambos são para poder baixar as alterações do remoto para o local. Mas Eu, eu, eu eu sei lembro que o de. fetch é um ponto específico, mas eu não sei se esse ponto se é para baixar só uma branch ou se é para baixar de um commit específico. Eu acredito que seja uma branch, a gente pode testar. Ah, Eu lembro de ter lido que era tipo. O Git pull, ele, ele puxa todas as mudanças do remoto e coloca diretamente no seu repositório, enquanto que o Git fetch copia todas as mudanças no seu repositório, mas não necessariamente muda o head para o commit mais novo. Ele Entendi. me dá tempo de O avaliar commit se eu mais quero novo. aplicar aquilo. Correto. Beleza. Perfeito. Acabei de O pesquisar aqui. Gustavo, seria bacana para a gente. Boa. Seria bacana se a gente fizesse agora uma prática aí que você puxasse o meu repositório como um remoto e já exemplificasse o comando git clone. Pronto. Vou parar de Me falar. manda o URL. Vou mandar. E aí a gente finaliza.
Poxa, vendo a aula de hoje e vendo que a gente mais uma vez estendeu a aula, eu fico pensando aqui, eu acho que a gente podia fazer um curso inteiro só de Git. É verdade. Pronto, eu mandei no chat no Discord. Tá. Então a gente consegue utilizar o Git clone para poder estar baixando esse meu repositório. Foi em Lembra que do conceito da aula qual chat? passada? Tá no chat Ah, você tem que vir da ali, ó, sala. no íconezinho ali. Aí, Isso. aí. Ah, perfeito. Lembra que a gente trabalha com repositório distribuído, como eu ensinei na aula passada. Então, o Git clone ele vai literalmente puxar esse mesmo repositório que eu tenho na minha máquina e está lá no servidor para um desenvolvedor, um colaborador, enfim. Agora, por questões de segurança, por exemplo, aqui eu posso fazer o clone sem você ter me adicionado. Mas eu posso enviar alguma coisa sem você ter me adicionado também ou não? Ou Não. isso já seria um pull request? Você teria que criar, na verdade, o que você precisaria fazer. Não, você consegue. Você precisaria linkar minha conta nesse caso. Ou eu adicionar a sua conta no meu Git para você estar trabalhando comigo no mesmo repositório. Mas o que é comumente usado é um pull request realmente entre repositórios. Um Normalmente fork, Saquei. o você pull cria um request é. fork. Até porque quando você abre um pull request, você passa por todo um ritual de verificação de código e tal, e não simplesmente coloca um código sem teste, sem avisar ninguém e tal. Saquei. Perfeito. Então você fez um Git checkout, criou uma nova branch, enfim. E aí o que eu queria fazer, então eu vou, por exemplo, fazer uma nova alteração nesse repositório, vou comitar e você vai fazer um git pull para a gente exemplificar. Pronto. Então eu vou dar um nano aqui. Quer que eu modifique algum arquivo que já tinha aqui? Tipo a main, o Não, variables, alguma eu vou fazer uma modificação coisa de boa. e vou publicar. Existe uma diferença na implementação do Git entre, por exemplo, o GitHub, GitLab e Azure, ou a mudança é só o que as plataformas disponibilizam para te ajudar? O que as plataformas disponibilizam. Por exemplo, lá onde eu trabalho, eu utilizo o Azure Repos, lá é o Azure Repos. Então, o que é que tem lá de diferente? Além de todas as funcionalidades do Git padrão, você consegue trabalhar com a parte do DevOps, de tarefas e linkar a commits, tarefas a commits. Você consegue trabalhar aí com pipelines de diferente forma, que são uma espécie de GitHub Action. Então, as plataformas geralmente disponibilizam recursos diferentes. O GitLab, não sei se é o GitLab, se é o Bitbucket, ele, por exemplo, você pode baixar e hospedar seu próprio servidor da plataforma deles, né? Todos Seu próprio dois. servidor em on-premise. O Bitbucket também permite? Todos dois. O Bitbucket e o. O Bitbucket, na verdade, ele é construído em cima do Git-T, se eu não me engano. E o Git-T você pode baixar e hospedar O ele mesmo. Bitbucket, o Bitbucket, ele é bacana, cara, porque ele tem uma forma de organização diferente do convencional também. Na vez que eu olhei, você consegue organizar os seus repositórios em tipo pastas, em categorias, taguear seus repositórios, pô, uma plataforma bacana. Então, assim, tem os recursos padrões do Git e os adicionais, Uhum. entende? Saquei. Onde eu trabalho, você consegue associar pull requests a tarefas de trabalho, pull requests a user stories, essas coisas. É, Eu isso tava usando o aí. Azure essa semana, e aí, tipo, nele é muito fácil você botar codependência. Por exemplo, eu tenho uma nova feature para implementar. Aí, essa feature depende dessa desk task e dessas 5 user stories. Aí você Sim. tem que completar tudo na ordem. Já no GitHub é muito É, difícil botar isso. Precisa de extensão de fora, de um monte de coisa, é uma bagunça. você consegue, né, automatizar também essas mesclagens após conclusão de tarefa, tudo isso. O Azure Apps é muito top. Aí você começa a Ah, eu entrar no mundo comitei. de
De automação e DevOps, né? DevOps. As pipelines. É DevOps. bacana. Tá. Na, Eu na fiz uma alteração, empresa, você na pode empresa puxar aí, Luan. onde eu trabalhava antes, a gente hospedava nosso próprio GitLab. E, poxa, o negócio vira um monstro rapidinho na sua infraestrutura, viu? Ainda mais se você começa a usar ambientes containerizados para pipelines de DevOps, rapaz, a sua infraestrutura Vocês cresce usavam o quê? muito grande na mesma hora. Jenkins? Jenkins? Como? Utilizava o Jenkins para automação? O Jenkins para automação? Não, a gente não usava o Jenkins, não. A gente usava o próprio GitLab. O GitLab tem um sistema parecido com o GitHub Actions. Uhum. Não, bacana. Eu fiz uma alteração e publiquei. Você faz um pull para a gente exemplificar. É mesmo, eu dei um clone. Só veio cair a ficha agora. Tá. Então tem que ser um git pull da main, né? Foi onde você fez a alteração? Isso, origin mesmo. Perfeito. Beleza. Se você abrir agora, por exemplo, nano variables.env, massa. Tá aí as alterações que eu fiz. Então a gente consegue trabalhar de forma assíncrona assim. Eu consigo dar permissões aqui, mas eu não vou fazer isso para não pra do horário, mas eu consigo dar permissões para a gente estar trabalhando de forma colaborativa, né? Você não, por exemplo, você do jeito que você está aí, você não vai conseguir fazer nada de subir alteração no meu repositório. Mas se eu for lá adicionar sua conta, certo? Na organização, o próprio repositório, você consegue trabalhando em colaboração comigo, que é como a gente trabalha no dia a dia. Ok. É basicamente isso. Eu acho que tá bacana por hoje. Ô, William, você viu algum ponto que eu poderia adicionar? Eu acho que tá. Eu acho que tá bacana por hoje já. É, Acho que no máximo que poderia adicionar aí é um pull request, né? Porque se você está trabalhando num projeto externo, uma das primeiras coisas, quer dizer, primeiras não, mas uma das coisas que você vai fazer logo no começo provavelmente vai ser o seu primeiro pull request. Eu exemplifiquei um, mas você quer que eu faça um mais Não, elaborado? mas eu acho Bora que fazer um por linha de comando. Pode ser interessante. Dá pra fazer? Não, o line command é não. o próprio merge. O linha de comando O seria request é exatamente o um. merge, Mas eu acho que a gente já passou pelos básicos exatamente de tudo que você precisa para começar no Git. Então eu acho que a gente tá num ponto legal. Isso. Isso. E, cara, tem documentação, tem umas paradas bacanas. Eu acho que essa aula por hoje. Vou mostrar umas coisas pra vocês aí depois que acabar de terminar a gravação. Eu não posso mostrar, mas é top. Eu Agora, queria fale. só mostrar aqui. Deixa eu. Ô, William. O William não, Gustavo. Vou compartilhar a tela do William. Você consegue dar foco na minha tela? É... Pronto, tô vendo. Eu comentei que a gente consegue estar trabalhando com o Git em IDEs também, né? Mas plataformas, enfim, não foque na plataforma em si. Deixa eu pegar um exemplo. Esse exemplo aqui. A gente tem aí, deixa ele carregar, o Visual Studio, por exemplo, que é o que eu uso basicamente no dia a dia. A gente tem alguns recursos de Git já embutido que facilita a sua maneira de trabalhar. Então, o Visual Studio ele também tem. Mas não foque em ensinar ferramenta, mas nesse conceito de você ter um repositório na máquina. Eu vou na IDE. Eu vou abrir aqui com o Visual Studio, já está aberto. Então, por exemplo, aqui no VS Code, eu tenho como fazer alterações, verificar aqui quais alterações estão sendo feitas na ferramenta. Se eu quiser comentar, por exemplo, eu tenho aqui como comentar na ferramenta commit. Essas alterações ela é refletida também git log. Ela é refletida aqui no meu repositório. Consigo alterar a branch para embaixo, por exemplo, nova branch, ele consegue fazer isso para mim.
E é bacana esse uso de algumas ferramentas no seu dia a dia de trabalho, porque automatiza tudo que você precisa estar fazendo, né? Mas lembrando que é importante você ter esse conhecimento de linha de comando, basicamente. Sim. Pô, agora uma dica importante que acho que a gente acabou não falando. Mas para quem tá assistindo o vídeo no futuro mesmo, não usem Git add ponto. Eu conheço muita gente que deu Git add ponto e se lascou muito. Quebrou um monte de coisa. Não é bom não. É só para fins didáticos. Eu geralmente no meu dia de trabalho eu uso como eu uso a ferramenta da própria IDEA, o Visual Studio, trabalho com C Sharp, então lá eu reviso todas as paradas. Eu já me queimei No meu muitas caso, vezes eu usando o sou Git add teimoso, às vezes eu ponto. comito direto no. Não, eu não uso o Git add ponto, cara. Tipo assim, eu gosto de ir adicionando os arquivos por arquivo, faço aquela revisão logo de cara. Agora sim, se eu modifiquei 3 arquivos, pô, jogo logo diretão, clico lá no mais, que adiciona todos, já foi. Mas tem 10, 15 arquivos, geralmente quando eu pego, por exemplo, as API ou serviços que só eu tô criando, aí eu preciso dar uma revisada ali, porque não vai ter ninguém que vai dar aquela aprovada de pull request, nem nada disso. Então, é eu por eu mesmo. Então, eu fiz, estou subindo, vou ter que mandar para alguém, falar, usa aí. A pessoa não. Ah, teve uns problemas X, então tem que revisar. Trabalhando sozinho, você tem que dar essa atenção, Sim. principalmente. E até melhor para Mas é organizar. isso. Que dá um add Sim, em com 3 arquivos, um commit específico desses 3. Aí mais 5, não commit só deles. É mais legal. certeza. William, a gente pode encerrar a gravação. Beleza, tô encerrando a gravação então.